O Brasil teve sorte, mas não teve um pingo de juízo. Vencemos, meu povo, vencemos. 3 para o Brasil, 2 para a Argentina, pelos playoffs da Billie Jean King Cup, que aconteceu lá no ginásio do Ibirapuera. Com esse resultado, a equipe brasileira garante sua vaga para o quali da competição, que será disputado no ano que vem. Importantíssimo ter vencido, mas foi com muito mais drama do que o esperado, tá? Quem acompanhou a edição passada do podcast viu eu tocando no assunto, falando que o Brasil ia passar por cima. Não passou por cima de um time C da Argentina. Nenhum jogo de simples foi fácil. A coisa foi decidida nas duplas, e aí nas duplas foi um jogo mais tranquilo. Antes de passar para comentários, sensações e tudo mais, vamos aos placares dos jogos. Tudo começou em Laura Pigossi contra Solana Sierra. A Laurinha perdeu por 6-3, 1-6 e 2-6. Em seguida, Beatriz Haddad Maia venceu Jasmine Hortense por 3-6, 7-5 e 6-2. No dia seguinte, Bia venceu Solana Sierra com mais uma virada, 1-6, 6-4 e 6-1. Aí foi a vez da Laura voltar à quadra e ela perdeu para Jasmine Hortense por 2-6, 1-6. E essa, para mim, foi o jogo mais assustador de todos. E aí, na definição do último ponto, Bia e Carol Meligeni entraram em quadra, venceram Hortense e Júlia Rieira por 6-3 e 6-2, um jogo mais light, mais tranquilo. E aí garantiu o Brasil no quali da Billie Jean King Cup para o ano que vem. Daniel, me assustou demais a atuação da Laura nesses dias. Assim, jogou mal, mas jogou mal mesmo, algo que não se vê toda hora. A gente sabe que há um limite ali, há um teto técnico para a Laura, e ela normalmente sempre bate ali, e aí depende do que a adversária vai fazer. A Laura sempre luta muito, sempre se esforça até o máximo, mas jogou mal dessa vez, meu Deus do céu. E fez um bom primeiro set no jogo de abertura, mas daí para frente desandou de uma forma impressionante, assim, me pareceu completamente fora de sintonia com a tática. E até na coletiva de imprensa ela demonstrou um pouco de surpresa, assim, com o que as adversárias estavam apresentando. Ela até mesmo fala, virou uma caixinha de surpresa, assim, começou a atacar muito e entrava todas as bolas e tal, então eu fiquei assustado com a atuação da Laura. Infelizmente, dessa vez as coisas não correram bem. A MVP do duelo, sem dúvida nenhuma, foi a Bia. Entrou 3 vezes em quadra, ganhou seus 3 jogos, 2 em simples e 1 nas duplas, fez o dever de casa como deveria fazer. Jogou mal também, não jogou bem em nenhum momento, assim, e ela mesma assumiu isso. Ela mesma falou que não jogou bem, e o grande mérito dela foi ter sobrevivido, foi ter esperado o trem entrar no trilho. Se aproveitou muito da experiência, para uma experiência de top 20, de semifinalista de Grand Slam, para virar esses 2 jogos, contra a Hortense e contra a Sierra, mas também não foi bem. Ainda assim venceu, e o que importava era vencer, independente de placar. E a Carol também foi muito bem da dupla. Quero saber um pouco das suas impressões, Daniel, sobre esse duelo Brasil 3 Argentina 2. Salve, salve, meu amigo Lucas, salve, salve, 20 espectadores do podcast Quarto Principal. Mais sorte que juízo, né? A gente falando que o Brasil era muito favorito, mas também é aquilo, não dá para subestimar a Billie Jean King Cup, né? Ninguém ganha, ninguém perde de véspera, e aí tem o outro lado. Essas tenistas que entraram, as jovens, Solana Sierra, que a gente já havia mencionado, falei no último podcast, já havíamos falado de outros podcasts. Olhe nessa menina, essa menina tem muito talento, essa menina tem muito potencial para crescer, tem 20 anos, top 150 no ranking mundial, disputou seu primeiro Grand Slam, chave principal este ano, furou o quali do US Open, e a Yasmin Hortense, né, que entrou, né, foi, digamos assim, a número 5 da Argentina hoje, né, também jovem, né, mas vamos lá, falar confronto a confronto. Essa informação que você me fala me espanta um pouco, né? Da Laura, da surpresa da Laura ter falado da forma como as argentinas jogaram, né?
As duas jogaram de forma muito agressiva, né? E é aquela coisa também. O Brasil é muito favorito? É. Aí tem outro lado, a Argentina joga sem responsabilidade nenhuma. As minhas entradas sem responsabilidade como franco atirador jogaram soltas. Tem outro lado da moeda também, jogaram soltas, e aí é aquilo, a pressão, a responsabilidade era toda brasileira. Quando saiu a ordem dos confrontos, a gente já tinha gravado o nosso último episódio, eu não gostei da Laura abrir, eu preferi abrir abrindo, porque abrir abrindo e fazendo 1-0, a Laura jogaria com menos pressão, poderia jogar com mais responsabilidade, mas é claro, isso aqui não é o si, né? Mas vamos lá, vamos falar confronto a confronto. Primeiro, Laura Pigossi e Solana Sierra. É engraçado a Laura falar, né, dessa surpresa, porque a Laura já tinha enfrentado a Solana Sierra, já tinha ganho e já tinha perdido na Beijing King Cup em 2022. Né? No Zonal, ela jogou com a Solana Sierra de 18 anos ainda, perdeu para a Solana Sierra. Salvo engano, 7-6 no terceiro set. E no confronto na Argentina, nos playoffs, nessa mesma fase nos playoffs, a Laura ganhou da Solana Sierra lá. Então, já ganhou e já perdeu. E dos 5-7, realmente, a Laurinha foi a grande decepção desse confronto. Não pelas derrotas, mas pela forma como aconteceu as derrotas. Dos 5-7 principalmente contra a Hortense, né? Foi bem assustador contra a Hortense. Pois é, dos 5-7 que ela jogou, ela só jogou bem um, que foi justamente o primeiro set contra a Solana Sierra, né? Que a tática funcionou muito bem. Ela forçou 12 erros da Solana Sierra, jogou muito nos erros da adversária. Então, o primeiro set foi 12-4 em erros forçados para a Argentina. A partir do segundo set, a Solana toma as rédeas do jogo, e aí um dado que me assustou no segundo set, que a Laurinha não disparou nenhum winner no segundo set, contra 14 da Argentina. E no terceiro set, a Pigossi só venceu apenas 38% dos pontos com o primeiro saque. Então, você vencer só 38% dos pontos com o primeiro saque, que já não é um saque muito que machuca a adversária, né? Você vencer só 38%, aí realmente fica muito difícil você vencer não só a Solana Sierra, como qualquer outra adversária. E aí a Argentina tomou as rédeas do jogo, venceu, né? 6-2, 6-1 ou 6-1, 6-2, agora não vou me lembrar direito. Mas assim, na minha opinião, não era uma derrota, assim, não me surpreendeu, não fiquei estupefato com a vitória da Solana Sierra para cima da Laura Pigossi, porque eu já falei que eu não levo muito em consideração ranking na Billie Jean King Cup, mas se a gente pegar o ranking das duas, são muito próximas ali, as duas estão no top 150. Então, eu jogo em tese que poderia dar para os dois lados, qualquer um dos dois lados, deu para a Solana Sierra. E aí vem, eu preferi a Bia começando o jogo, porque a Bia já entra com 1-0 contra e entrou muito pressionada com a obrigação de empatar o confronto, né, levar o primeiro dia. E aí a gente viu, vamos lá, até o 4-0, digamos assim, até o 0-4, a partida da Bia foi lamentável. O primeiro set, a Bia dispara 18 erros não forçados, foi 18-5 erros não forçados para a Bia. A Hortense, assim como a Solana Sierra no jogo contra a Laura, agressiva, jogando a Bia para o fundo da quadra, sacando muito bem, as duas sacando muito bem, e a Bia cometendo uma Bia muito errática. E aí eu lembrei muito do que a gente falou do confronto contra a Alemanha, que muitos dos erros da Bia, a Bia construía bem o ponto, conseguia dominar, e aí na hora do acabamento, na hora de fechar, na hora de tirar o 10, cometia o erro. Então, isso aconteceu muito. E aí, a Argentina abre 4-0 no segundo set, aí a gente vai, acabou, né? 2-0, trágico, e aí um 0-2, né? No caso, 2-0 para a Argentina, um 0-2 para a gente, né? Contra a gente. Aí, dado que a gente viu da Laura Pigossi, ia ser irreversível. No segundo dia, a Argentina venceria o confronto. Só que aí veio a Bia se transformou ali na metade do segundo set, e aí eu falei até no grupo do WhatsApp, que a nossa única esperança era a Argentina sentir. Jovem, sem experiência em esse tipo de competição em Billie Jean Cup. A nossa única esperança de virada da Bia era a Argentina sentir a hora de fechar. E foi exatamente isso que aconteceu. A Argentina, que não vinha errando nada, começa a errar tudo.
a partir da reta final do segundo set. Lembrando, 5-0, ela teve 5-2 e 40-15. Ela teve 2 match points no saque. E aí acontece o ponto de virada, né? E a Bia consegue de forma incrível uma virada 7-5, né? 5 games seguidos, 7-5 no segundo set. Ainda uma Bia errando muito no segundo set, mas a Argentina, a partir do meio para o fim do segundo set, errou tudo que não tinha errado no primeiro set até o 4-0 a favor. Né? E aí o terceiro set foi um terceiro set mais tranquilo para a Bia, que não teve nenhum breakpoint contra. A Argentina começou a errar bastante, e aí a Bia fecha. E aí, para alívio de todos, né? Para felicidade ou alívio geral da nação, a gente termina o confronto em 1-1, que vira perfeitamente possível, né, uma virada no segundo dia. E aí, o segundo dia, a Bia começa abrindo, menos tempo de descanso que a Solana Sierra, né? E o primeiro set, que foi também a Bia não entrou em quadra no primeiro set, né? Foi assim, apenas 17 pontos vencidos com o segundo saque, né? E a gente volta aquele problema do segundo saque da Bia, que a Solana estava agredindo a Bia no segundo saque. E 6, né? E aí, a partir do segundo set, aí vai a Sierra, que não errou nada no primeiro set, começa a errar tudo no segundo set em diante. E no terceiro set, a Bia, um aproveitamento muito bom no primeiro saque, 85%, né? Já enquanto a Sierra apenas 48% e 30% dos pontos vencidos com o primeiro saque. A Sierra disparou 29 erros não forçados nos 2 sets seguintes, no segundo e no terceiro set. Então, no primeiro set ela errou tão pouquinho, no segundo set ela errou tudo, né? E aí a Bia, Loves fora partidas ruins, né? No primeiro set, nos 2 confrontos, teve o poder de recuperação e fez o que a gente espera de um número 1 do Brasil e fez o que a gente espera de um top 20 no ranking mundial. Mesmo não dando certo, mesmo não funcionando, arrumou uma forma de ganhar o jogo. Isso é mérito. Isso é mérito. Por mais que ela não tenha jogado bem, isso é mérito. Fez o que a gente esperava de um número 1. Vamos para o quarto confronto. A Laurinha perde de forma lamentável para a Yasmin Hortense, 6-2, 6-1. Na semana anterior, no WTA 125 de Cali, a Yasmin Hortense já tinha vencido a Laura Pigossi por 6-3, 6-1. Então foram 2 atropelamentos em 2 semanas. Né? E aí vamos para o jogo empatado, e aí vamos para o quinto confronto. Todo mundo achava que entraria a Ingrid Martins, né? A gente não entendeu muito bem a troca, mas depois a gente soube, né, que a Ingrid sentiu um desconforto, né? Então foi por questão física. E aí entrou a Carol Meligeni, e ironicamente, né? Foi o jogo mais tranquilo, né? O quinto jogo, tudo para ser drama, né? A gente, né, joga as mãos para o céu, mas ironicamente foi o jogo mais tranquilo do Brasil, né? Que o Brasil vence por 2-0, e aí vale destacar a personalidade da Carolinda, né? Carol Meligeni, que no confronto com a Alemanha fez um jogo muito duro quando a Laura Sigmund, e agora, quando precisou dela, ela entrou ali de última hora e ajudou a garantir o confronto da equipe brasileira. Né, jogou muito bem, inclusive. Demonstrou muita personalidade. E lembrando o seu tio, né, o Meligeni, na época de Copa Davis, né, quando jogava com o Brasil para a Copa Davis. Mas aqui vai destacar a Bia. Um hat-trick, né? No futebol a gente tira que é hat-trick, né? 3 pontos, né? Garantiu os 3 pontos aqui brasileira. Mas assim, me preocupa porque hoje a gente só dá para contar, digamos assim, em relação a pontos, a confiar em pontos com a Bia. Isso é preocupante, fala a curto prazo. Porque, por exemplo, vale exaltar a equipe argentina, que sim, as suas 3 principais tenistas, as 2 não jogaram, a terceira jogou baleada, porque jogou apenas o jogo de duplas, a Júlia Rieira, né? A equipe argentina fez todo um mistério, veio, não veio, até que ela apareceu de última hora ali para jogar as duplas, né? Tava com a proteção na região da coxa, realmente ela jogou baleada, mas você vê, sem as 3 principais tenistas, jogou a número 4 e a número 5, jovens, e demonstraram muita personalidade, jogaram muito bem, e aí faltou a experiência. Faltou a experiência de concluir partidas, né? Aquele momento do jogo de concluir partidas, e as 2 no jogo contra a Bia, né? A Bia se fez valer da experiência. Hoje a Bia, agora, com as 3 vitórias, é a jogadora com mais vitórias da equipe brasileira na história da Billie Jean King Cup, né? Somando Fed Cup e Billie Jean King Cup. E a Argentina tem a equipe argentina tem um futuro muito promissor pela frente, porque você tem hoje
A Nádia Podoroska, que não é tão jovem, mas tem 27 anos, tá na flor da idade, né? Tá ali na auge da maturidade. Você tem a Maria Carlé, que tá no top 100, 23, 24 anos. A Julieira, que já foi top 100, tá ali perto de entrar, também jovem. E você tem duas jovens chegando. A Solana Sierra, que já tá no top 150, e a Yasmin Hortense, que tá no top 300, que jogou muito bem e nova também, vai entrar em breve ali no top 200, pode evoluir muito. A equipe argentina, que não conseguiu a vaga no Grupo Mundial, vai disputar o Zonal, mas mantendo essa equipe, com jovens, com o trabalho que o time argentino vai fazendo, com jovens surgindo aí, tem tudo para muito em breve voltar ao Grupo Mundial e ser competitiva. E me preocupa o Brasil, que hoje a gente só depende, a gente só tem a Bia, né? Carol, muito bem, jogou, demonstrou muita personalidade. A Laura não foi bem nesse confronto, mas nos ajudou já em outros confrontos. Mas hoje, se a gente for pensar em tenista, que a gente pode contar com pontos, que a gente pode confiar em conquistar pontos para a equipe brasileira, hoje a gente só tem Bia. E eu não vejo a curto prazo, não temos uma esperança que vai surgir uma número 2 que a gente pode, nos confrontos mais duros, conquistar um ponto para a equipe brasileira, roubar um ponto de uma equipe, né? De uma equipe mais forte. Bom, bem ou mal, estamos no Grupo Mundial, nos mantemos no Grupo Mundial. Lembrando que o próximo ano a Fórmula vai mudar, né? De novo. Você pensa que as coisas não podem piorar? Pois bem, piora, né? Porque a Fórmula do ano que vem vão ser 7 grupos de 3 seleções cada, né? A notícia diferente é que agora a gente vai ter dupla sempre, né? Porque você é aqueles melhor de 3, né? Desse confronto. Então, a gente não teve Luiz Stefani, que estava machucada, a gente não teve a Ingrid Martins, que acabou tendo esses problemas físicos. Nos outros confrontos, dupla nem tinha, né? E agora pelo menos agora, a novidade é que a gente vai ter duplas também, né? A Luísa, quando tiver no próximo ano, vai estar recuperada. A Luísa vai estar, né? Vai jogar sempre, não vai ficar só no banco, só fazendo torcida, né? Então, com essa nova forma, acho uma forma bizarra, né? Porque eles pioram sempre, é impressionante. Mas o Brasil está no Grupo Mundial, assim como a Colômbia da nossa querida Camila Osório. Camilinda, que também marcou um hat-trick contra a França, também fez os 3 pontos contra a França. Então, vamos ter Brasil e Colômbia como sul-americanas no Grupo Mundial. Então, salve Biedade e salve Camila Osório também. É isso aí. E ainda sobre Laura, a gente adora a Laura. Quem acompanha o podcast sabe disso, a gente faz questão de sempre exaltar a Laura Pigossi aqui, mas dessa vez jogou muito mal. É a realidade. Infelizmente não foi bem dessa vez e já não tinha ido bem contra a Alemanha já. Inclusive o jogo da Laura foi o mesmo contra a Alemanha no primeiro dia, foi o mesmo caminho, o mesmo rumo que tomou no primeiro jogo contra a Argentina. Então foi assustador, assim. Mas vamos ver se ela consegue se recuperar e nas próximas ela consegue ajudar e quem sabe trazer um ponto. Ainda sobre... Laura, antes de passar a bola para você, a Laura já vinha de semanas ruins nos WTAs da América do Sul, né? Ela já vinha de semana ruim em Cali, que ela também tomou um passeio da Hortense, ela já veio de semana ruim em Santa Cruz de la Serra. Então, mas a gente achava que por ser belgica, por ela, né? A gente sempre ressaltou o fato de que ela cresce vestindo a camisa brasileira, que achou que fosse diferente. Ela é medalhista olímpica, né? Parecia que seria, porque ela fez um bom primeiro set contra a Solana Sierra, mas depois degringolou tudo, né? Mas é isso. Hoje, a gente só tem Bia Dadmaia. Então, críticas à parte que a gente faz do jogo da Bia, que a Bia tinha que ter começado melhor as 2 partidas, ela encontrou uma maneira de conquistar o ponto e ela carregou o Brasil nas costas. Então, ela conquistou os 3 pontos para a equipe brasileira. Então, hoje, se não tiver Bia, meu amigo, a gente não vai para lugar nenhum hoje, né? E a curto prazo a gente não tem material humano, a gente não tem elenco como a Argentina está formando um bom elenco para o futuro aí. Surgiram 2 aí meninas que todo mundo achou que o Brasil ia passear, que o Brasil ia vencer sem grandes problemas, mas acabou sendo muito mais suado do que se imaginava. Porque também
a Sierra e a Hortência mostraram um nível de tênis altíssimo, especialmente a Solana Sierra, que, acredito eu, vai entrar no top 100 muito em breve. Olho nela. É isso. Ainda sobre a Billie Jean King Cup, 3 coisas me chamaram bastante atenção ao longo do evento. A primeira delas é ausência de sinalização pela cidade. Eu moro em São Paulo, onde aconteceu o jogo, foi lá no ginásio do Ibirapuera. Ausência de sinalização, banners, cartazes, falando sobre o evento. Quem notou mais pela televisão, pela internet, quem assistiu remotamente, viu cadeiras vazias. Eu fiquei um pouco espantado, porque eu achei que estaria mais cheio do que estava. Muito culpa também de preço de ingresso, estava caro, mas não ter uma sinalização, não ter uma propaganda sobre o evento é assustador para a cidade e assustador para o evento. Falharam os dois juntos. CBT, ITF, Prefeitura de São Paulo, os 3 meios aí erraram porque tinha que ter mais, tem que chamar gente, abaixa um pouco o preço do ingresso e chama gente. Isso aqui precisa ficar popular, não é para encher o bolso de confederação de dinheiro, gente, é para popularizar o esporte. O tênis já é popular, mas dá para atingir ainda mais camadas. E se você faz um trabalho bem feito, é possível fazer o esporte crescer ainda mais no país. E aí a gente vai conseguir ter mais vitórias, mais nanás, sabe? Mais gente nova chegando para jogar tênis. Então, fica aí essa crítica para a organização. Outra coisa que me chamou a atenção também, ao final do duelo na coletiva de imprensa que encerrou o evento, 2 coisas nessa coletiva, na verdade, me chamaram a atenção. Eu perguntei para a Bia qual era a avaliação dela em relação à temporada 2024 que ela fez, que estava se encerrando justamente nesse torneio. Ela não joga mais nesse ano, nessa temporada, né? Porque a United Cup começa no final do ano, já valendo para a próxima temporada. Perguntei sobre sensações, sentimentos ao entrar em quadra, como isso foi evoluindo ao longo do ano, pontos positivos e negativos. Vou colocar a sonora daqui a pouco, inclusive. E ela deu uma escapada da resposta, não quis falar de carreira individual e tudo mais, eu entendo, respeito. Mas era muito importante para o público ter a opinião dela em relação à temporada. Se ela achou que foi bom, se ela achou que foi ruim, se um título estava legal, se ela queria muito mais. Gostaria de saber. Nós, jornalistas, temos nossa própria opinião sobre a temporada dela. Nosso dever é dar a voz para que ela diga sobre. E ela não quis, e enfim, tá tudo bem, mas eu acho um pouco, me chama um pouco a atenção, principalmente para mim. Eu posso falar sobre mim, jornalisticamente falando, quando vou lá cobrir um evento como esse, vou lá para representar o podcast Quadra Principal, claro, e para representar o que o público, nosso público quer saber. Isso é do interesse do público. Então foi uma chance ali perdida de esclarecer, de explicar mais para o público, enfim. Me chamou a atenção também uma fala do Peniza falando que foi estudado, o time foi estudado e tudo mais, o time da Argentina, que eles conhecem a Argentina, e aí a Laura, na coletiva do dia anterior, falou que ficou surpresa. Então isso também me deu uma assustada. Queria saber qual dos 2 lados, assim, era o lado real da história. Ou se os 2 lados eram os lados reais, enfim. Queria saber um pouco mais. Sobre a entrada da Carol nas duplas, acho que foi uma boa movimentação do Peniza. Depois a gente soube do caso de desconforto nas costas da Ingrid, mesmo que não tivesse esse desconforto, no final de contas, se entrasse Carol, ganhou de qualquer jeito, então é bem aquele caso do tipo, deu tudo certo, maravilha, colheu os louros, deu errado, aí provavelmente torcida e imprensa subiria um pouco o tom de voz para criticar, e faz parte do jogo, em qualquer esporte. E antes de passar a palavra para o Daniel comentar sobre algumas outras impressões dele, fica aí com a sonora da Bia, o que ela respondeu sobre a minha pergunta em relação à temporada 2024. Bom, boa noite, parabéns pela vitória. Minha pergunta vai para a Bia. Que 2024, hein? Eu queria muito saber qual é a sua opinião sobre
essa temporada, sentimentos ao longo de todo o ano, quando você entrava em quadra, coisas que você pode destacar como pontos positivos e negativos. Bom, boa noite. Não quero prolongar muito falando da minha carreira particular, mas agora que o confronto acabou, foi um ano muito bom, muito positivo, com muito aprendizado, principalmente ali na metade do ano. Consegui reverter e ter um final de temporada excelente e terminar agora classificando o Brasil para o playoff, né, da Meridian, que era o meu objetivo. Assim que eu saí da quadra de Tóquio, eu só pensei em me preparar da melhor forma para chegar aqui e poder ajudar o time. Então estou muito feliz. Isso é uma conquista de todas nós, individualmente, mas especialmente em grupo. Eu acho que a gente fortaleceu muito o grupo nessa etapa. A gente aprendeu com a derrota da Alemanha e a gente está muito forte para o próximo. Então, enfim, acho que falaria mais sobre isso. Eu acho, em relação ao preço de ingresso, a galera cresceu o olho, né? Viu no confronto contra a Alemanha, deu 9.000 pessoas, cresceram o olho e a gente viu um público desse. Eu não sei nem quanto é que foi o público, né? Agora, nessa semana no Ibirapuera, mas a gente viu que foi um público bem aquém do que a gente falava. E foi uma final de semana com feriado, né? Porque a sexta era feriado. Então, até a questão de horário seria muito bom, né? O público ir na sexta e depois no sábado, né? Então, a gente não está falando para preço, botar ingresso barato, mas um preço que seja possível para encher um ginásio, né? Então, é isso. Eu acho, assim, olhando de fora, a impressão que passa é que cresceram o olho na grana, e aí a gente viu o que aconteceu, né? Então, que fique de lição, né, para os próximos eventos. Se o Brasil vier a sediar agora nesse formato novo aí, não sei como é que vai ser, porque 7 grupos de 3, um país vai sediar, então pode ser que seja o Brasil, pode ser que não seja. Então, se o Brasil vier a ser sede novamente, que pensem sobre isso, né? E a questão de, quando tem grandes eventos, a gente pega Rock in Rio, eu já fui em Rock in Rio em algumas oportunidades, a gente vai nas estações de metrô, tá lá, né? Qualquer propaganda, estação de metrô, do Rock in Rio, sobre Rock in Rio, né? Grandes festivais, então, e isso aí é o básico, né, gente? Isso é o básico. É um evento internacional, você divulgar em toda a cidade. São Paulo, tem uma malha de metrô gigantesca, então, gigantesca para os nossos padrões, evidentemente, né? Então, você que mora em São Paulo, Lucas, pode falar mais com a gente melhor, né? E sobre estudar a equipe argentina, como eu falei, a Laura já enfrentou a Solon Serra, a Laura enfrentou a Yasmin Ortiz recentemente, então não teve nenhuma novidade aí sobre o jogo das duas, né? E outra coisa, eu vou até colocar um elemento em questão aqui, um ponto a mais de discussão. É claro que agora o resultado, né? O Brasil classificou, não muda nesse aspecto, mas vou jogar para você, Lucas, até esse argumento. Uma mudança de piso, porque a Bia não jogou bem. Se a gente falar, a Bia ganhou os jogos, mas a gente falar lá no Frigizol, a Bia não fez bons jogos. A Bia teve bons momentos, especialmente no segundo e terceiro set. Mas no cúmulo geral, a Bia não fez um bom jogo. E aí eu trago uma questão que até as redes sociais levantaram, e eu vou trazer isso para você. Talvez você concorde comigo, ou concorde com o questionamento. A Bia veio de uma temporada na quadra dura, muito longa, porque teve a temporada da América do Norte, US Open, que ela foi quarta final, foi para a Ásia, ganhou da LTA 500 de Seul e terminou a temporada lá. E aí veio, tudo bem, teve 1-2 semanas de campo e foi para o Saibro. E a gente sabe que a melhor superfície da Bia em termos de performance não é o Saibro, é a quadra dura. Tanto é que, por exemplo, uma coisa do Saibro é quando você vai na rede, e, por exemplo, a gente viu muito as duas tênis, tanto a Solon Serra quanto a Yasmin Hortense. A Hortense trouxe muita Bia para a rede com os drop shots, com as curtinhas. E a Bia não tem aquele hábito de escorregar, de dar aquela deslizada, que a Solana Serra, por exemplo, faz muito bem, né? Que saibreira, né? A Laura faz saibreira. A Bia não tem muito hábito disso. Então eu pergunto,
Já que a gente não pode contar com o ponto de Laura Pigossi, Carol Meligeni, será que o Brasil não errou em colocar o jogo no saibro? Será que colocando o jogo na quadradura, que potencializaria mais o jogo da Bia, não seria uma melhor escolha? Joga essa pergunta para você, Lucas. Tem uma pauta que eu tentei fazer lá sobre curiosidades de logística e acabou não dando certo, mas era uma questão para se perguntar por que saibro e não quadra rápida, já que a Bia vinha numa boa sequência em quadra rápida. Talvez, assim, supondo, não tem nenhuma informação aqui, gente, supondo apenas. Talvez tenha alguma questão logística de, sei lá, de fazer o piso ali, talvez saibro fosse mais fácil. Fica aí essa interrogação, mas eu acho que faria sentido, né? Será que pensaram que, acho que a Laura pode ganhar ponto e tudo mais? Se a Carol entrasse, acho que a Carol podia ganhar o ponto, então vamos deixar a saibro mesmo e tal, porque deixa equilibrado para todo mundo e elas podem? Pode ser que tenha sido isso, mas a Bia tem semi em Roland Garros, mas a gente sempre falou que ela joga muito bem em quadras rápidas, seja quadra dura ou seja grama, ela parece que tem uma performance melhor nesse tipo de piso, em pisos mais rápidos. Enfim, coisas aí que a gente tenta descobrir com o tempo, mas realmente é um questionamento bem interessante de se fazer. Para entender melhor a estratégia, como que é a estratégia de confronto. Quem cedia o evento escolhe o piso. Então, fica essa questão aí. Mas, enfim. Por exemplo, a Colômbia botou na altitude. Não foi em Bogotá, foi na cidade próxima de Bogotá, mas altitude. Sabe como é que joga na altitude? Né? A gente acompanha Libertadores, sabe como é que é. Então, as francesas sentiram o peso lá. Né? E foi uma França... Só não teve a Caroline Garcia. Foi a Gracheva, foi a Burel, foi a Parry, foi todo mundo. Né? E a Colômbia foi com a Camilinda Osório, né? Nossa Camilinda, que agora joga com uma estrelinha ali no rosto, né? Estrelinha de boa menina, fez 3 pontos para a equipe colombiana. Então, o fato de você ter mando de quadra te dá essas coisas. Eu acho assim, você tem que potencializar, onde é que você tem que privilegiar a sua melhor tenista, a sua melhor atleta. Onde é que ela joga melhor? É no saibro? É na quadra dura? É na quadra dura. Então vamos botar o jogo na... A Argentina joga tão bem na quadra dura quanto no saibro? Mas não mesmo. Não. E aí faria sentido. Se a Bia joga tão bem na quadra rápida e as argentinas nem tanto... Vamos botar na quadra rápida. A Bia ganhou os 2 jogos. Beleza, agora ganhou. Mas eu tô discutindo porque se perde... Ia ser chuva de crítica. Merecidamente. E eu acho que essa discussão que a gente está fazendo aqui ia ser muito mais forte. Muito mais forte. A gente está falando que o Brasil ganhou. Mas capinou sentado para a Bia ganhar os jogos. É claro, a gente não sabe o que seria se fosse na quadra. Não podia ser tão difícil quanto. Mas eu acho que potencializaria mais o jogo da Bia, que é melhor nesse piso, e que vinha de uma temporada nesse piso. Ela já vinha de ritmo nesse piso. Porque a gente sabe como uma troca de piso demora para você se adaptar, uma troca de piso. Leva um tempinho. Então, fica aí esse levantamento aí. Mas, enfim. No fim, deu tudo certo. Entre mortos e feridos, salvaram-se todos. É isso. Classificamos. A equipe brasileira está de parabéns. Principalmente Dona Beatriz Haddad Maia, que deu um show ali. Deu um infarto e aí depois deu um show. Se recuperando. É isso. Vamos agora falar sobre ATP Finals. Um dos ATPs Finals mais xoxos dos últimos anos, essa é a verdade, tá? Mas quem não tá nem aí para esse tipo de opinião é Jannik Sinner. Que final de temporada do tenista italiano, esplêndido, fenomenal. Ganhou o final sem perder sets. Não perdeu mais que 8 games em cada um dos jogos. O teto foi esse. E bateu o Taylor Fritz 2 vezes. Uma na fase de grupos, outra na final. Na final, placar de duplo 6-4. Aliás, os 2 jogos foram duplo 6-4, em que eles estiveram nesse Finals. Fecha o ano como o número 1 do mundo, de forma muito merecida, deixando de lado a questão de doping. Eu acho que eu não tenho visto tantas críticas em relação a isso. E deixa de lado também a excelente temporada que Carlos Alcaraz fez, ganhando o Roland Garros e o Wimbledon. Eu não acho que o ranking
reflita tanto assim a temporada boa que o Alcaraz fez. Eu acho que o Alcaraz podia estar em segundo, muito mais perto em pontos do Sinner, mas no final das contas o mais regular de todos o ano inteiro foi o Sinner. Jogou demais na quadra rápida, jogou muito mesmo, e fecha aí o ano muito bem, merecidamente, e deixa uma marca impressionante aí, porque Djokovic e Federer, por exemplo, nunca venceram final sem perder sets. O Sinner fez. O ATP Finals, você falou Xoxa, o meme, né? Xoxa, manca, capenga, frágil, inconsistente. Só vi um jogo, assim, bom mesmo, uma certa emoção nesse Finals, que foi a semifinal entre Fritz e Zverev. Foi um jogo interessante, foi um bom jogo, realmente, foi um jogo bem disputado, e no final deu Taylor Fritz, inclusive, o Fritz engatou 4 vitórias seguidas para cima do Zverev, né, nessa temporada. Então, é isso, é um jogo em que o Sinner foi cirúrgico, digamos assim, né? Vamos lá, duplo 6-4. Nos 2 games de saque que ele conseguiu ter breakpoint, ele quebrou o saque do Fritz, né? Primeiro set foi ali no 7º game, aquele tradicional 7º game, foi um game longo até, e aí o Sinner consegue a quebra com ponto de devolução e depois com a cortina, com o drop shot. E aí ele salvou o breakpoint, foi a única vez que ele teve o saque pressionado foi quando ele sacou para fechar o primeiro set, né? Ele salvou o breakpoint, né? E se salvou com belos saques. Inclusive, só no primeiro set foram 10 aces. Ele teve 14 aces no jogo, 10 deles no primeiro set. E aí, no segundo set, né, 5º game, um drop shot errado ali, um erro não forçado aqui, do Taylor Fritz, aí o Sinner conseguiu a quebra aí, rumou para o título. Terceiro jogador da era aberta a vencer o Australian Open, né? Australian Open, US Open e Finals em um mesmo ano, né? Repetindo os feitos de Roger Federer, que fez isso 3 vezes, 2004, 2006, 2007, e o Novak Djokovic, que fez isso em 2015 e no ano passado. E termina uma temporada inesquecível, né? A melhor temporada até então, né? Que a carreira ainda tem uma carreira longa pela frente. Melhor temporada, uma temporada inesquecível para o Jannik Sinner. 69 vitórias e apenas 6 derrotas, 8 títulos na temporada. Então, hoje ele é o tenista a ser batido, né? Hoje ele é o número 1 do mundo, agora bem disparado na frente. O tenista a ser batido. Termina o ano com também 2 títulos de Grand Slam, né? E também mencionar o Taylor Fritz, que também teve a melhor temporada da carreira, né? Fritz termina o ano com 51 vitórias e 23 derrotas, com 2 títulos. Final do US Open, né? Sua primeira final de Grand Slam, que ele perdeu justamente para o Jannik Sinner. Agora, o final do Finals, termina o ano como o número 4 do mundo. Termina o ano com o melhor ranking, né, da carreira. Então, a gente termina com Sinner, Zverev, Alcaraz e Taylor Fritz com os 4 primeiros, né? Então, devem ser os 4 principais cabeças-chave do Australian Open da próxima temporada. E essa final teve presença brasileira. Sim, Carlos Bernardes, né? Carlos Bernardes, o grande árbitro Carlos Bernardes, se aposentou, né? Em grande estilo, né? Arbitrando a final, foi homenageado, né? O Sinner fez uma dedicatória na premiação também, falando muito dele e tal, um árbitro super respeitadíssimo no circuito, e aí, né? Foi a nossa presença brasileira, foi muito bem homenageado. Então é isso, podemos dizer assim, terminamos o ano como começamos, né? Como Sinner vencendo, e ele é o nome a ser batido na temporada 2025, né? Vamos ver como chega o Carlos Alcaraz, vamos ver que Djokovic teremos em 2025, né? E vamos ver se outros aí, vamos ver como vai ser se o Taylor Fritz vai sair desse quadro, vai seguir evoluindo. Sacou muito bem nesse torneio, sacou muito bem na temporada, na quadra dura, ele é muito bom. Vamos ver o Zverev, né? Se para de pipocar, né? Porque o Zverev promete muito, entrega pouco, né? Na hora que precisa, pipoca. Vamos ver se o Zverev em 2025 para de pipocar. Vamos ver, né? E tem o Medvedev também, né? O Medvedev. Foi mal esse ano, né? Assim, diante do que ele é capaz, eu acho que ele mesmo deve ter tido uma surpresa, assim, com um desempenho um pouco abaixo. Pois é. Então, vamos ver a temporada 25. Assim, a temporada 25 não tem a mesma expectativa que eu tenho para a WTA. Acho que a WTA vai ter ingredientes muito mais interessantes em relação à competitividade, muito porque a gente termina com um domínio muito grande do Jannik Sinner, né?
Então, ele é o cara a ser batido, né? Agora, no feminino, a gente teve uma troca de bastão, digamos assim. A gente tem uma Sabalenka, né? Mas tem algumas tenistas ali que podem incomodar. Hoje eu não vejo, a gente começa 2025 na quadra dura, hoje eu não vejo ninguém batendo o Jannik Sinner. Se o Jannik Sinner começar como terminar o ano, vai conseguir defender bem o seu título na Austrália. Vamos ver aí que a temporada 25 nos reserva. É isso aí. Vamos ver. Valeu, galera. Valeu para você que ficou aqui com a gente até o final. Deixa o like no vídeo, se inscreva no nosso canal. Siga a gente no Instagram, @quadraprincipal, porque toda a cobertura dia a dia ali na Billie Jean King Cup foi feita lá pelo Instagram. Então, vai lá, siga a gente, porque estamos tentando trazer mais materiais legais por lá. E se você está no Spotify, siga a gente no Spotify para não perder novos episódios. Valeu, Daniel, pela parceria e falou, meu povo, até a próxima. Um adendo, seria muito legal, foi legal ter visto a aposentadoria do Carlos Bernardes, como foi ali no Finals. Teria sido ainda mais legal se ele tivesse apitado o último jogo do Nadal. Podia agora estar na Copa Davis, né? Vai ter essa Exatamente. semana quase Copa Davis com o Nadal, né? Seria bem emblemático. Tem a despedida de Rafael Nadal nessa semana aí, tá cada vez mais perto e vamos Preparem ver. Os lenços. Preparem os lenços. Porque vai ser legal e triste ao mesmo tempo, né? Um fim de um ciclo ali e o Nadal merece descansar porque ele entregou demais para esse esporte. Falou, galera. Até a próxima.